Você que trabalhou com o Jorge Jesus, seria uma boa oportunidade, né? O português desempregado agora, né, Flavinho? Eu tive o prazer de trabalhar com o Jorge Jesus no meu final de carreira. Fui jogar em Portugal. Eu estava no União da Madeira e eu estava com problema de inscrição que não estava liberada, mas eu estava treinando, mas ele ficou pouco tempo, ele ficou um mês. Porém, quando terminou a temporada, eu fui fazer uma pré-temporada no Estrela Amadora. Foi quando o Jorge Jesus estava lá. E para mim foi sensacional. Foi um dos melhores inícios de temporada que eu tive. Eu peguei a pré-temporada dele, foram pouco tempo, foram 2 semanas que eu fiquei lá. O Serginho Fraldinha, que jogou no Santos, jogou no Palmeiras, ele era jogador e pediu para o Jorge Jesus para deixar eu treinar, ele deixou. E assim, os treinos foram muitos, foi muito legal. E eu carrego até hoje treinamentos daquela época, quando eu trabalho como treinador, né? E a diferença, até para o corintiano entender, porque isso aí foi em 98, 99. Eu estava em Portugal, 2000, voltando. Para o corintiano entender, Samir, você lembra, o Felipe Guedes deve lembrar, principalmente os dois aí, né? O Klaus também, da equipe do Parreira, né? Você lembra do Corinthians do Parreira? Sim. Que era um timaço, né? Foi campeão também. Sim. E após o Parreira, vocês lembram quem veio? Agora que peguei vocês, hein? Geninho? Geninho. 2003. E aí o que aconteceu é muito difícil quando um treinador pega um time que já é campeão, porque você tem que manter ele no alto, entendeu? A pior coisa para um técnico é pegar um time que é campeão, porque você tem que manter ele ganhando título. E o Geninho chegou meio que com desconfiança e ele conseguiu ser campeão, ele foi campeão paulista, na época que o Paulistão era forte. Contra o São Paulo forte, aquele título vale muito. E o Corinthians também estava sendo remontado ali. Sim, mas o que eu quero pegar de exemplo? O time do Parreira era um time que era extremamente técnico, cadenciava a bola, muito toque de bola, tinha muita qualidade, mas tocava muita bola. Quando o Geninho assumiu, ele pegou esse time e ele fez um time veloz, um time rápido, um time de jogar na vertical. E foi o que eu trabalhei e o que me impressionou no Jorge Jesus. Porque eu, como brasileiro, eu estava acostumado com futebol e toque de bola. Aqui no Brasil sempre teve muito toque de bola. Só que quando eu trabalhei com o Jorge Jesus, nesse meu final de carreira, uma das coisas que me chamou a atenção era isso, que ele treinava muito o time, era nos treinos que ele fazia isso, de jogar sempre em direção ao gol. Não tem esse negócio de ficar toca para cá, toca, não, direção ao gol. Pegou a bola, vai para cima, vai. Por isso que você viu aquele Flamengo que tinha o Gerson no meio de campo, você vê que o Gerson fazia muita diferença, que ele carregava a bola, ele ia até dentro da área da adversária, você tinha Arrascaeta, Everton Ribeiro. Então o estilo de jogo do Jorge Jesus me agradou muito, e eu vi ele fazer isso no Flamengo. Eu acho que pro Corinthians, ele ia fazer esse time jogar, ele é muito bom, competente, entendeu? Seria uma ótima opção. E como disse o Samir aí, eu tentaria escalar os 5, e às vezes você tem que mudar o esquema, entendeu? Você joga o Flamengo do Jorge Jesus, o JJ, né? Que até foi sondado aí pelo Timão, dizem, depois o Samir vai perguntar alguma coisa, mas ele introduziu, se você pegar antes do Jorge Jesus, a maioria dos times jogavam no 4-1-4-1 ou 4-3-3. O Jorge Jesus é que voltou a escalar um time no futebol brasileiro com 2 atacantes, coisa que antigamente, na época que eu jogava, existia muito, porque antigamente se jogava não com as 2 linhas de 4, como é o futebol europeu, o futebol sul-americano, mas jogava-se com um quadrado no meio de campo, que eram 2 volantes e 2 meias, ou um losango no meio de campo, aquele time do Cruzeiro, do Luxemburgo, campeão em 2003 brasileiro, ele tinha um losango no meio de campo, o Alex era aquele homem, o meia de ligação, era a ponta do losango, ele tinha 3 volantes, o Alex solto, e na frente o Aristizábal e o David. Entendeu? Então o futebol brasileiro, ele já teve essa época de ter 2 atacantes. Eu, como ex-lateral esquerdo que fui, para mim era terrível quando eu não tinha um ponta para marcar. Eu não gostava, porque você fica perdido, você não sabe se você vai para dentro, se o lateral passa, entendeu? E volto a afirmar, pegue o histórico, a maioria dos times brasileiros estavam jogando da mesma maneira, no 4-1-4-1 ou 4-3-3. Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, ele introduziu 2 atacantes, e fez um meio de campo que não são 2 linhas de 4, ele jogava com, na verdade, um 4-1-3-2, que é mais ou menos um losango,
ele deixava, o William era o mais fixo, o Gerson com um pouquinho mais de liberdade, e do lado direito, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta do lado esquerdo, e lá na frente, Gabigol e Bruno Henrique. Aí, eu acho que foi um dos tiros certos que o Jorge Jesus deu, além de como ele joga, como ele gosta de jogar, que é o futebol ofensivo, objetivo, de velocidade, mas a formação tática do Flamengo, ela confundiu muito as marcações das equipes brasileiras. Então, o Corinthians, com esses jogadores que você falou, daria para fazer isso. Adianta lá o Roger Guedes e o William, ou o Renato Augusto se adianta, mas eu acho que o Renato Augusto combina mais no meio de campo, na armação, né? E você jogaria com o Juliano de um lado, e agora me fugiu pro lado esquerdo. O Paulinho do lado direito, né? Você colocaria um volante, o Paulinho do lado direito, Renato Augusto no meio e o Juliano do lado esquerdo, e na frente o William e Roger Guedes, sem centroavante, mas com dois caras de qualidade técnica ótima, velocidade. Ainda dá para pôr o volantão na frente da zaga, né, Flavinho? Ainda. Sim, não, o volantão tem que ter ali. Põe um cara para correr para esses caras aí para marcar. Apesar que hoje todo mundo corre, cara, todo mundo marca. Hoje o futebol não tem jogador que fica parado, não. Esses caras todos aí são experientes, mas eles sabem que precisam marcar. Só precisa ajeitar, encaixar a marcação. É que o problema do Silvinho, assim, é um treinador que tem um estilo dele, né, cara? Ele quer jogar ali atrás, segurando. Contra a Ferroviária, eu tava conversando, né, Samir? Pô, o cara já volta marcando atrás. Ó, o Flavinho falando que 2 atacantes confundem a marcação dos adversários. E hoje, né, Flavinho? Se na sua época você já tá, né, trazendo essa vertente aí pra gente, hoje ainda mais. Por quê, Flavinho? Porque acho que quanto tempo, né, que a gente não vê times brasileiros jogando com 2 atacantes? E vou te falar uma coisa, viu, Flavinho? O Juventude, acho que foi o Juventude, veio jogar na Neoquímica Arena com o Corinthians, um timaço Corinthians, o Juventude um timeco, tanto que escapou só na última rodada do Brasileiro do Rebaixamento. No primeiro turno, acho que foi o Marquinhos Santos, meteu um esquema com 2 atacantes, o Corinthians ficou perdidinho. Foi 1-1. Eu acho que o Felipe, aí, não sei se você me lembra, o seu Cláudio, acho que o Roger Guedes salvou. Jogou do Roger Guedes de falta. Foi, né? Roger Guedes, gol de falta. Gol de falta do Roger Guedes, senão o Juventude tinha ganhado, Flavinho, com 2 atacantes. Não, porque quando você coloca 2 atacantes, eles vão para cima do zagueiro, você tira a sobra. Aí o time, se não tiver bem treinado, ele não sabe se traz o lateral para fechar, se traz o volante para fechar. Inclusive, esse é um dos motivos de alguns treinadores estarem adotando o time com 3 zagueiros, o caso do Carlinhos Santos. Por quê? Fica mais fácil, você coloca 3 zagueiros, 2 zagueiros marcam, um sobra, e o resto encosta nas linhas. Você iguala a marcação adversária, entendeu? É uma das opções. Só que você tem essas opções táticas, esses sistemas, mas tudo depende também da atitude, cara. Você pode jogar com 3 zagueiros, com 4 jogadores de defesa, com 2 linhas de 4, mas a atitude tem que ser time grande, tem que jogar em cima, você tem que jogar para frente, você tem que marcar o adversário, você tem que se impor. Eu penso isso em futebol. Infelizmente, os treinadores brasileiros, o Samir citou um monte aí de jovens que têm oportunidade e não fazem isso. Aí o cara lá do Fortaleza, como é que é o nome dele? Voivoda. Ele com Fortaleza fazia isso, cara. Ia pra cima. Entendeu? O ano passado, eu lembro muito bem, já não estava na TV, que eu estava trabalhando no Santos com o treinador do Sub-15, mas fiquei pouco tempo, acabei pedindo demissão, o Samir sabe um monte de coisa que tinha lá. E aí o que acontece? Eu lembro muito bem que o Santos, o Carille conseguiu fazer o Santos chegar a 42 pontos, ele já estava praticamente livre da degola, do rebaixamento, porque faltavam 6 rodadas, mais 3 pontos era seguro. E ele tinha um jogo contra o Corinthians, na Arena Corinthians. E o Corinthians estava com 45 pontos. E eu falei, bom, agora é hora dele ir pro pau, vai para cima, vai para ganhar do Corinthians. Se ele ganhar do Corinthians é 45, ele tá na zona de Libertadores, esqueceu? Mas não, ele foi lá e jogou fechadinho, tomou um baile do Corinthians, perdeu o jogo e ficou com os 42 pontos e o Corinthians subiu. Entendeu? Então, eu acho que falta isso para os treinadores, essa coragem de você jogar e tentar jogar para ganhar e jogar em cima do adversário.